Saudações, guerreiros e guerreiras de todo o meu Brasil. Espero que você esteja bem, que sua família esteja bem, que sua mesa esteja farta, que seus filhos estejam trabalhando ou estudando ou ambas as coisas, certo? Hoje vamos falar sobre um tema que está agitando o cenário político e jurídico do Brasil, né? É sobre os descumprimentos, né, das medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e como as investigações sobre suas movimentações bancárias, certo, podem apontar para a lavagem de dinheiro, um crime que, se confirmado, pode levá-lo, né, a enfrentar a prisão comum. Nos últimos meses, Bolsonaro vem sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal em diferentes frentes, certo? Entre outros, mais recentes, estão os processos ligados ao uso de joias recebidas da Arábia Saudita, certo? E as movimentações financeiras de seus aliados mais próximos, né? E as supostas tentativas de interferência, né, ao judiciário e as investigações. Na verdade, o STF determinou medidas cautelares para restringir a atuação de Bolsonaro, né? Essas medidas incluem a proibição de manter contato com outros investigados, a entrega do passaporte, e a obrigação de não se envolver em articulações políticas que possam interferir nos inquéritos em andamento, certo? No entanto, há indício de que o ex-presidente inelegível Jair Messias Bolsonaro estaria descumprindo algumas dessas determinações judiciárias, certo? Relatos apontam que Bolsonaro mantém diálogo com figuras que também estão sendo investigadas ou são investigadas, né? E continua a se pronunciar e a se posicionar politicamente de forma estratégica, buscando influência sobre processos que ainda estão em curso, certo? Outro ponto crucial é o monitoramento das movimentações bancárias de Bolsonaro e de pessoas ligadas ao seu círculo próximo, né? As autoridades identificaram transações consideradas atípicas e fora do padrão, né, de um ex-chefe de Estado, né? Essas movimentações levantam suspeitas de lavagem de dinheiro, um crime grave que envolve, né, da aparência legal a recursos de origem ilícita, certo? E se os investigadores confirmarem, né, que houve ocultação de patrimônio ou disfarce da origem de valores, Bolsonaro poderá responder a processos criminais pesadíssimos, certo? E claro, caso, vamos dizer assim, as consequências podem ser uma condenação com prisão, com regime, né, em prisão comum, certo? Sem direito a celas especiais, geralmente são concedidas a ex-presidentes, né? Há risco de prisão ganha força diante, né, da forma como Bolsonaro tem reagido às investigações. Segundo analistas, os descumprimentos de cautelares é visto como um desafio direto ao judiciário, o que pode acelerar medidas mais duras contra ele, né? Além disso, a pressão política e midiática a cada nova revelação aumenta a cobrança por uma resposta firme das instituições judiciárias, certo? Especialistas lembram que as situações semelhantes, né, que a justiça brasileira tem sido cada vez mais rígida para evitar sensação de impunidade. Outro fator importante é que o caso das joias da Arábia Saudita e o suposto desvio de presentes oficiais são apenas uma parte do quebra-cabeça, certo? As investigações sobre contas bancárias e operações financeiras
podem revelar um esquema muito mais amplo, certo? Envolvendo aliados, familiares e operadores próximos, né, de Bolsonaro, o inelegível. As estratégias de defesa do ex-presidente têm sido a de alegar perseguição política. Bolsonaro insiste que as investigações não passam de tentativa de impedi-lo a voltar ao poder, mas as narrativas encontram resistência diante das provas documentais, das movimentações financeiras registradas e dos depoimentos que continuam a ser coletados pela Polícia Federal. Se confirmada a tese de lavagem de dinheiro, Bolsonaro pode ser enquadrado em crimes que não admitem anistia nem prescrição fácil, e o risco de prisão comum deixaria o ex-presidente em situação de fragilidade política e pessoal. O impacto seria enorme, não apenas para o ex-presidente inelegível Bolsonaro, mas também para seus aliados e para o próprio cenário eleitoral do Brasil. Afinal, um ex-presidente condenado e preso por lavagem de dinheiro mudaria completamente a dinâmica das próximas eleições. O Brasil vive um momento de tensão em que o equilíbrio entre a justiça e a política e a sociedade está em jogo. De um lado, há quem veja Bolsonaro como vítima de perseguição, de outro, há quem defenda que a lei precisa ser cumprida igualmente para todos, independentemente de cargo ou do passado político, né? Para você ver, né? Lula passou 580 dias preso, certo? E em nenhum momento ele falou sobre anistia, né? Unicamente ele falou que não trocava, né, a dignidade dele pela liberdade, porque ele falou também que não era pombo correio para ficar andando com tornozeleira eletrônica para lá e para cá, e que ele iria provar, né, a sua inocência, tanto que provou, e hoje ele é o nosso presidente do Brasil, certo? Então, o que é que você acha sobre isso? Bolsonaro está sendo vítima de perseguição ou realmente pode ser cometido crimes, né? Ou melhor, ou realmente pode ter cometido crimes graves que justificariam uma prisão comum, né? Porque realmente do que a gente está vendo aí, né, o tempo todo, ele se expondo a uma coisa que não era para acontecer, porque ele está em prisão domiciliar. Se ele está em prisão domiciliar, ele não pode dar entrevista, não pode ficar falando com ninguém do exterior, certo? E nem tampouco com alguém aqui do Brasil, né? Ele está em prisão domiciliar, então ele não pode entrar na internet, não pode falar no telefone, nem nada, certo? A única coisa que pode chegar para ele é o advogado dele chegar para ele e falar alguma coisa, certo? Mais ou menos isso, mas que ele está completamente errado, isso é fato. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, comente, compartilhe. E eu sou Marcelo Moquentup do canal The News Top, a notícia no topo. Espero que você tenha gostado. Valeu, até a próxima.